Nesse vídeo nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton ou lei da ação e reação. É rapidinho, é depois da vinheta. Muito bem-vindo ao canal Defina. Meu nome é João Ricardo Oliveira e nesse vídeo nós vamos falar sobre a lei mais romântica da física. Sim, existe espaço para o romantismo dentro das exatas. Eu estou falando da terceira lei de Newton ou lei da ação e reação. Por que ela é a lei mais romântica da física? Porque nós aprendemos que para toda força de ação existe a sua alma gêmea. Sim, nenhuma força está sozinha no universo, nenhuma força está isolada nessa imensidão. Para toda força de ação, automaticamente surge a sua cara metade, automaticamente surge a sua força de reação. E quais são as características que compõem um par de forças, ação e reação? São 5 características, é muito importante que você saiba essas 5 características e não apenas 3. Muita gente só se preocupa em lembrar, só se preocupa em saber as 3 primeiras características do par de forças, ação e reação. Só que analisar apenas as 3 primeiras características pode te levar a equívocos, pode te levar a conclusões erradas em alguns exercícios. Primeira característica, um par de forças, ação e reação tem sempre módulos iguais, ou seja, o módulo, valorzinho numérico, lembra disso, de uma força de ação é sempre igual ao módulo de uma força de reação. Se uma força de ação tem 50 newtons de módulo, a força de reação certamente vai ter 50 newtons. Segunda característica, um par de forças, ação e reação sempre tem mesma direção. Lembrando que direção não é aquela que aponta, nós já falamos disso em outros vídeos aqui. Direção é a reta que serve de suporte para a grandeza vetorial. Então, duas forças, ação e reação, sempre vão estar na mesma reta, sempre vão estar na mesma direção. Com esse gesto, eu já indiquei para você qual é a terceira característica. Duas forças, ação e reação, sempre têm sentidos contrários, sempre apontam para sentidos opostos. Estão na mesma direção, mas têm sentidos opostos. Essas são as 3 primeiras das 5 características de um par de forças, ação e reação, e essas são as 3 características que as pessoas muitas vezes acham que são as únicas, e por isso chegam a equívocos. Então, antes de falar dos outros 2 itens, vamos falar de um equívoco muito comum. Eu tô aqui em pé, parado, né, usando um referencial, usando o chão como referencial, por exemplo, e existem 2 forças que estão sendo aplicadas em mim nesse momento. A força peso, que é aplicada em mim pelo centro da Terra. A gente sempre sofre a ação do peso, tá, gente? A gente até fala isso no dia a dia. A mesa quebrou porque fulano sentou em cima dela e fez muito peso na mesa. A gente não faz a força-peso. Essa frase, que apesar da gente falar no dia a dia, né, ela conceitualmente está errada, tá bom? A gente não faz a força-peso. A gente sofre a ação da força-peso. Quem faz a força-peso sobre nós é o centro da Terra. Ele nos puxa, né? Nós somos puxados para baixo pela ação da força-peso, todos os corpos. Então o correto é dizer que nós sofremos a ação do peso, nós não fazemos peso em absolutamente nada. No finalzinho do vídeo eu vou dizer por que a mesa quebrou, não é porque a pessoa fez peso na mesa. No finalzinho do vídeo a gente define o que está acontecendo com a mesa para a mesa quebrar. Outra força que está sendo feita em mim nesse momento é a chamada força normal. Força normal é uma força que uma superfície faz em um corpo que esteja apoiado nessa superfície. Então eu estou apoiado no chão, então, o chão é a superfície, então o chão faz uma força normal em mim. Bom, eu não estou pulando, eu não estou afundando. Se eu não estou pulando, eu não estou afundando, a gente pode dizer que a minha força-peso e a minha força normal têm módulos iguais. Primeiro item, ok. A minha força-peso tem direção vertical e a minha força normal também tem direção vertical. O peso é vertical, a normal é vertical, então nós estamos falando de 2 forças de mesma direção. Segundo item, ok. O sentido do meu peso é para baixo, o sentido sim aponta. E o sentido da minha normal é para cima. Então, os sentidos do peso e da normal são contrários. Terceiro item, ok. Isso nos permite deduzir que peso e normal constituem um par de forças, ação e reação? Não. Como eu disse, existem 5 características que definem um par de forças, ação e reação. Peso e normal até passam nas 3 primeiras características, nos 3 primeiros itens, mas aí a gente tem os 2 outros itens para analisar. Que outros itens são esses? A natureza de uma força de ação e a natureza de uma força de reação precisam ser a mesma. E quais são as 2 possíveis naturezas de uma força? Só existem 2.
ou uma força é da natureza de contato ou uma força é da natureza de campo. O que é uma força de contato? O nome é autoexplicativo. Uma força é da natureza de contato quando ela exige que exista contato entre o corpo que faz e o corpo que recebe essa força. E quando é que uma força é da natureza de campo? Quando ela não precisa de contato entre o corpo que faz e o corpo que recebe essa força. Então, por exemplo, quando você empurra um carro e esse carro começa a andar graças à força que você fez nesse carro, isso seria uma força de contato. Agora, quando tem uma moeda em cima da mesa e você passa um ímã por cima da moeda sem tocar na moeda e a moeda pula para o ímã, ela vai até o ímã, é porque o ímã fez uma força na moeda, claro, né? O ímã precisou encostar na moeda para fazer essa força? Não, então essa seria uma força da natureza de campo. Bom, como eu disse antes, a força-peso é feita em mim, eu sofro a ação da força-peso feita pelo centro da Terra. O centro da Terra não encosta em mim para me puxar para baixo, ou seja, peso é uma força de campo. Normal é uma força feita pelo chão em mim, o chão está tocando em mim, né? Se eu pular, nos instantes que eu estiver no ar, a normal deixa de existir. Então, normal é uma força que exige contato para existir, então é uma força de contato. Então, já no quarto item, vai tudo por água abaixo. Já no quarto item, a gente deduz que peso e normal não podem constituir um par de forças ação e reação, porque tem naturezas diferentes. Peso é uma força de campo, normal é uma força de contato. Para confirmar essa hipótese, nós ainda temos o quinto item. Ação e reação nunca estão aplicadas no mesmo corpo. O peso está aplicado em mim, a normal está aplicada em mim. As duas forças estão aplicadas em mim. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo. A ação sempre está aplicada num corpo, enquanto a reação está aplicada em outro corpo. Como peso e normal estão aplicadas em mim, o quinto item confirma que peso e normal não podem constituir um par de forças ação e reação. Então, enunciado da terceira lei de Newton. Para toda força de ação existe uma força de reação, sendo que um par ação e reação é definido pelas seguintes características: módulos iguais, direções iguais, sentidos diferentes, naturezas iguais e aplicações em corpos diferentes. Ok, só que na vida, às vezes, quando a gente resolve um problema, surgem outros problemas derivados desse. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Nós resolvemos um problema, que é descobrir se peso e normal são ação e reação. Resolvemos isso, descobrimos que não. Mas isso gera dois novos problemas, que é descobrir onde está a reação do peso, então, se não é normal. Onde está a reação da normal, então, se não é um peso. Porque toda ação tem que ter uma reação. Tem que haver uma reação para o peso, já descobrimos que não é normal. Tem que haver uma reação para normal, já descobrimos que não é o peso. Cadê essas reações, então? Vamos lá. Tenta aplicar um método que a gente chama de método do agente-paciente. O que é agente? É quem age, quem faz. O que é paciente? É quem sofre. Então, agente de uma força é quem faz a força. Paciente de uma força é quem sofre o efeito dessa força. O agente da ação é o paciente da reação e vice-versa. O paciente da ação é o agente da reação. Em outras palavras, quem faz uma ação sofre uma reação e vice-versa. Então, se você seguir esse passo a passo, vai ficar simples. Vamos lá. Quem é o agente? Quem faz a força-peso? Já falamos no início do vídeo, é o centro da Terra. Quem é o paciente? Quem sofre a força-peso? Já falamos também, sou eu sofro a força-peso. Então, para encontrar a reação da força-peso, basta trocar agente com paciente. Então, eu vou fazer a reação do peso e o centro da Terra vai sofrer a reação do peso. Então, o esquema é simples. O centro da Terra faz a força-peso em mim e eu faço a reação do peso no centro da Terra. Em outras palavras, o centro da Terra me puxa para baixo e eu puxo o centro da Terra para cima. Quem puxa mais quem? Muita gente pode achar que o centro da Terra me puxa com mais força do que eu puxo o centro da Terra. Mas isso está equivocado. Lembra do primeiro item? Ação e reação têm módulos iguais. Então, eu puxo o centro da Terra com a mesma intensidade que o centro da Terra me puxa. Um outro exemplo, um canhão, quando atira uma bala, por exemplo. Pensa na distância que a bala percorre para frente, pensa na distância que o canhão percorre para trás, porque ele vai percorrer uma certa distância se ele não estiver preso no chão, por causa do coice do tiro. Quando você compara a distância que a bala avança com a distância que o canhão recua, algumas pessoas podem erroneamente achar que a força que o canhão fez na bala é muito maior do que a reação, ou seja, do que a força que a bala fez no canhão. Isso está errado. Então, a força que o canhão faz na bala tem o mesmo módulo que a força que a bala faz no canhão.
Mas por que a bala vai muito mais à frente do que o canhão recua? Porque como a bala tem uma massa muito menor, a gente está usando agora a segunda lei de Newton para explicar isso, ela vai ganhar uma aceleração muito maior. Com o canhão é exatamente o contrário. Como a massa do canhão é muito maior, ele vai ganhar uma aceleração muito menor. Quem tem mais massa tem menos aceleração e vice-versa. E no caso da normal, usa o mesmo método, agente-paciente. Quem faz a normal? O chão. Quem sofre a normal? Eu. Troca agente com paciente. Então eu vou fazer a reação da normal e quem vai sofrer a reação dessa normal vai ser o chão. O chão faz em mim uma força chamada normal e eu faço no chão uma força chamada reação da normal. Lá no início do vídeo a gente falou, se uma pessoa, por exemplo, senta numa mesa e essa mesa quebra, a gente quando assiste uma cena dessa no dia a dia, a gente costuma dizer, e a mesa quebrou porque fulano fez muito peso na mesa. Essa frase está conceitualmente errada, né? O que o fulano fez não foi peso, a gente não faz a força-peso, a gente sofre a ação da força-peso. O que ele fez muito grande na mesa, o que a mesa não aguentou, na verdade, foi a reação da normal feita na mesa. Em alguns casos, a reação da normal vai equivaler à força-peso, quando o corpo estiver em equilíbrio, em inércia. Quando o corpo está em repouso ou em MRU, o peso e a reação da normal equivalem em módulo, então você até pode trocar uma pela outra. Mas quando o corpo sai do equilíbrio, peso é uma coisa, a reação da normal é outra. Então quando a gente sobe numa balança, a força que eu faço na balança não é peso, lembra? A gente não faz a força-peso. A força que eu faço na balança se chama a reação da normal. Por quê? A balança faz em mim uma força chamada normal, eu faço na balança uma força chamada reação da normal. Se a gente sai da inércia, a minha reação da normal não vai equivaler ao meu peso, por isso que a balança vai ler um valor acima do correto ou abaixo do correto. Uma pessoa de 70 quilos está de pé sobre uma balança dentro de um elevador. Qual é o valor que a balança vai marcar se esse elevador estiver, por exemplo, subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Essa balança certamente não vai marcar 70 quilos. A balança vai ter a sensação de que essa pessoa tem uma massa maior do que na verdade tem. E isso vai acontecer por quê? Porque a reação da normal, que é a força de fato feita pela pessoa na balança, não vai corresponder ao peso da pessoa. Outro equívoco muito comum é o seguinte, em que situações uma ação e uma reação se anulam? Resposta, nunca. Por quê? Por causa do último dos 5 itens. Ação e reação nunca estão aplicadas no mesmo corpo. Não tem lógica você imaginar que uma força aplicada num corpo vai conseguir anular uma força que está aplicada em outro corpo. Somente forças aplicadas no mesmo corpo podem, dependendo das circunstâncias, se anularem. Como ação e reação, lembra? Nunca estão no mesmo corpo, então uma ação nunca vai anular uma reação e vice-versa. Então, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre a terceira lei de Newton, sobre ação e reação, dá o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso e clica no sininho, que aí você não perde sempre que sair um vídeo novo no canal. Em breve vai sair um vídeo com exercícios, com aplicações práticas das 3 leis de Newton. A gente se encontra lá. Beijos, abraços e até a próxima.